número 3, Epístolas Gerais. Nós já estudamos a Epístola de Hebreus, já estudamos a Epístola de Tiago e agora nós vamos estudar a primeira Epístola do apóstolo Pedro, a graça de Deus em dias difíceis. Você concorda comigo que nós estamos passando dias aí trabalhosos, dias difíceis, dias complexos? A vida cristã, ela pode trazer dificuldades e sofrimento. Pedro quer que seus leitores estejam preparados para esses desafios. Assim, ele escreve para lembrá-los da graça de Deus que já receberam em Cristo. Essa graça lhe dará força e esperança nos dias trabalhosos. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, nós estamos vivendo dias complexos. E se nós não nos enchermos da presença de Deus, se nós não entendermos o que é a graça de Deus, nós podemos estar em perigo, mesmo estando dentro de uma igreja. Porque às vezes a pessoa já se acostumou a estar todo domingo na igreja, a servir a Deus da sua maneira, mas ela perdeu, na realidade, a presença do Espírito. Na realidade, ela tem feito as coisas meio que no automático. E quando aparecem as dificuldades, as lutas, o sofrimento, a pessoa pensa em jogar tudo para o alto, em desistir. Então, a graça de Deus para esses dias difíceis é a temática da primeira epístola do apóstolo Pedro. A autoria, é claro que é de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. É provável que Pedro ele tenha escrito essa carta em Roma, que ele mesmo chamava de Babilônia. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, você pode conferir na Bíblia. E a data provavelmente foi escrita no começo da década de 60 depois de Cristo, um pouco antes da perseguição do imperador Nero, que culminou aí no ano de 64 depois de Cristo. Então fica fácil a gente datar aí essa primeira epístola do apóstolo Pedro. Fazendo um recorte aqui do histórico, Pedro escreveu para as várias congregações da Ásia Menor. Atualmente, a Turquia. Muitos estavam sofrendo insultos, dificuldades por causa de sua fé em Cristo Jesus. Muita gente insultada, muita gente perseguida, muita gente sendo xingada, muita gente sofrendo insultos, passando toda essa dificuldade por causa da fé. A carta também pode ter sido dirigida para cristãos recém-convertidos, como nós lemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vamos fazer um esboço dessa epístola? Capítulo 1, versículo 1 e 2, o endereçamento e a saudação na carta. Capítulo 1, versículos 3 a 12, a grandiosidade da salvação, como a graça nos alcança, né? Como Deus é grande, como a salvação nos envolveu, chegou até nós, né? Como a graça de Deus, como a salvação de Deus, ela veio para nós de maneira grandiosa. O capítulo 1, versículo 13, até o capítulo 2, versículo 3, os motivos para sermos santos, o motivo para vivermos uma vida em santidade. No capítulo 2, do versículo 4 até o 10, o povo escolhido de Deus. Existe um povo a quem Deus escolheu. Você faz parte desse povo eleito, precioso, sacerdócio santo para a glória do Senhor. No capítulo 2, versículo 11 até o 17, como viver para Deus? Tem muita gente que ainda indaga isso, né? Mas será que eu estou vivendo para Deus? Será que as minhas ações, as minhas obras estão louvando, magnificando a Deus? Você precisa colocar tuas obras aí na balança
e ver verdadeiramente se você está vivendo para você, para si ou para Deus. No capítulo 2, verso 18 a 25, como seguir o exemplo de Cristo. Cristo é a nossa referência, Cristo é o nosso paradigma. Siga o exemplo dele, imite as suas ações. No capítulo 3, de 1 a 7, como viver como marido, como viver como esposa, como ter um relacionamento marido-mulher saudável, respeitando, amando, priorizando. No capítulo 3, verso 8 ao 17, como lidar com o sofrimento humano, lutas, insultos, injúrias, mentiras, traições. No capítulo 3, do 18 ao 22, o poder salvador de Cristo. Cristo é o único que tem poder para salvar. Não há salvação debaixo do céu a não ser em Jesus. No capítulo 4, de 1 a 11, o comportamento da igreja. Como você e eu precisamos nos comportar quando entrarmos na casa do Senhor, quando entramos na casa de Deus. Diz lá no texto em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É um local de reverência, é um local de respeito. No capítulo 4, do 12 ao 19, o sofrimento da vida cristã e até mesmo o desgaste, né? Tem hora que você e eu estamos desgastados mesmo, vivendo essa vida cristã. Agora, nós não podemos esmurecer, nós não podemos perder a fé. Precisamos de uma renovação constante, renovar o nosso entendimento. No capítulo 5, de 1 a 5, temos instruções para os líderes da igreja e também para os jovens. No capítulo 5 ainda, do 6 ao 11, nós temos o encorajamento para confiar em Deus. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, muitos confiam na força do seu braço, muitos confiam em tantas coisas. Nós confiamos em Deus. No capítulo 5, dos versículos 12 ao 14, nós temos o fechamento da epístola, falando aí das saudações finais, né? Fazendo as saudações finais. Quais são os temas essenciais que eu separei para você, aluno de teologia? O sofrimento, as injúrias e as calúnias. Jesus ele até advertiu, né? Odiado por todos sereis por causa do meu nome. O segundo tema é a salvação plena. Jesus ele já fez tudo o que deveria ser feito. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, intercedendo por nós. Não há mais nada que Jesus possa fazer. A salvação chegou a você de maneira plena. A terceira temática, a igreja como família de Deus. Nós somos uma grande família e uma família precisa ter comunhão, uma família precisa ter respeito, uma família precisa, acima de tudo, estar junto. A igreja é a família de Deus. A quarta temática é a vida de Cristo, uma vida de obediência, uma vida de humildade, uma vida de mansidão, uma vida que nós devemos nos espelhar. E a quinta temática, as escrituras do Antigo Testamento citadas em 1 Pedro. 1 Pedro é uma das cartas com mais citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Se você procurar, você vai encontrar muitas citações da Torá, das Escrituras como um todo, no Antigo Testamento, aqui nessa carta. E fechando a nossa aula, nós temos a relevância para os dias de hoje. Primeiro ponto aqui, a imitação de Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse, né? Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma. E Pedro entendeu isso. Se devemos imitar alguém,
devemos imitar o Cristo. Segundo, sendo bons cristãos. Para quem? Para nossa família, para a sociedade, para os nossos vizinhos, para quem trabalha com a gente. Mostra para essas pessoas que você é diferenciado. Mostra para essas pessoas que você é um bom cristão. Não é aquela meia dúzia de estraga-raça que alguém diz assim, para ser crente igual eles eu prefiro não ser. Não. Seja um bom cristão. Terceiro, uma vida de esperança. A vida em esperança. Você precisa ter otimismo. Você precisa ser positivo. Dias melhores virão. A gente está passando por um momento complicado? Sim. A gente está passando por um momento difícil? Sim. Mas tenha esperança na vida em Jesus, na vida em Cristo. Quarto, seja alegre. Seja feliz. Tenha felicidade na sua vida. Leve uma vida um pouco mais leve. Leve uma vida um pouco mais descontraído. Faça piadas. Você é de Jesus. E uma das marcas das pessoas que são de Cristo é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Esteja forte, esteja alegre para vencer todo tipo de luta e de dificuldade. Na próxima aula, a gente vai ver a segunda carta do apóstolo Pedro. Fica por aí, não sai daí não.